Cada aeronave de combate individual dentro de um esquadrão específico recebe um especialista específico que é pessoalmente responsável por sua condição técnica, um chefe de tripulação, cujo papel, apesar de toda a sua aparente modéstia em comparação com a figura publicamente mais visível do próprio piloto, continua sendo um dos mais criticamente importantes em toda a estrutura para garantir a real eficácia de combate da aviação militar. Ao contrário de um piloto, que pode voar periodicamente em várias aeronaves específicas como parte de um esquadrão, o chefe da tripulação é tradicionalmente atribuído a um número de cauda específico da aeronave durante todo o período de seu serviço nesta unidade específica, o que lhe permite acumular conhecimento excepcionalmente profundo e detalhado da história técnica, características individuais e as menores nuances de operação desta aeronave individual em particular, potencialmente significativamente diferente em suas características operacionais de outros tipos de aeronaves formalmente idênticos da mesma divisão. A gama de responsabilidades do chefe da tripulação é extremamente ampla, desde a manutenção direta e diária e preparação pré-voo da aeronave designada até a coordenação do trabalho de especialistas técnicos muito mais especializados que lidam com sistemas individuais específicos da aeronave, aviónicos, armas, hidráulica, garantindo a coerência geral e pontualidade de todo o complexo de procedimentos técnicos necessários antes de cada voo específico. É o chefe da tripulação, e não o próprio piloto, quem tem a responsabilidade pessoal direta pela confirmação oficial da total prontidão técnica de uma determinada aeronave para voo, certificando fisicamente a documentação técnica relevante com sua assinatura imediatamente antes de o piloto receber permissão formal para ligar o motor e voo subsequente. Uma tradição indicativa amplamente conhecida na comunidade da aviação militar é que o chefe da tripulação, via de regra, está pessoalmente presente diretamente no stand no momento em que a aeronave a ele designada retorna de uma missão de combate, independentemente da hora do dia ou das condições climáticas, o que reflete a atitude profundamente pessoal e emocionalmente significativa de tal especialista em relação ao destino de um equipamento técnico específico confiado aos seus cuidados. Mais importante, a segurança de um determinado piloto que pilota esta aeronave em um determinado voo. A relação entre o piloto e o chefe da tripulação designado para uma determinada aeronave muitas vezes adquire um caráter muito especial e profundamente confidencial, uma vez que o desempenho bem-sucedido e seguro de uma missão de combate por um piloto depende diretamente, mais diretamente, da consciência, competência técnica e atenção aos mínimos detalhes deste especialista técnico específico, que é pessoalmente responsável pela manutenção de cada elemento desta aeronave específica. Apesar de ser a figura do piloto militar que tradicionalmente se revela um lado muito mais visível e publicamente reconhecível da aviação militar, a própria possibilidade de desempenho seguro e eficaz de uma missão de combate por qualquer um, mesmo o mais experiente e piloto talentoso, é fundamentalmente impossível sem o trabalho excepcionalmente consciente e tecnicamente impecável de especialistas em manutenção de solo muito menos visíveis publicamente, mas absolutamente insubstituíveis, entre os quais a figura de um chefe de tripulação designado pessoalmente ocupa um lugar especial, em grande parte simbólico, de responsabilidade pessoal direta pelo destino de uma determinada aeronave. E um piloto específico. No início da década de 1950, nos céus da parte norte da Península Coreana, aconteceu algo que nunca havia sido conhecido na história militar humana: batalhas aéreas massivas e regulares entre caças a jato voando a velocidades muito próximas da velocidade do som. Esta seção do céu, onde pilotavam F-86 Sabres americanos e MiG-15 soviéticos, que era então estritamente classificado, principalmente por pilotos soviéticos, colidiram repetidas vezes, entrou para a história militar sob o nome não oficial de MiG-Allen. Até este ponto, o combate aéreo ao longo da história anterior da aviação militar, incluindo a Segunda Guerra Mundial, tinha sido conduzido principalmente com aeronaves a pistão a velocidades raramente superiores a 600 a 700 km por hora. A era dos jatos do conflito coreano exigiu um repensar completo das próprias táticas de combate aéreo, uma vez que as técnicas anteriores de combate manobrável, desenvolvidas ao longo de décadas, muitas vezes revelaram-se inaplicáveis ou exigiram adaptação significativa às velocidades e limitações físicas fundamentalmente novas dos caças a jato. O MiG-15 e o Sabre eram oponentes em muitos aspectos tecnologicamente comparáveis, mas ao mesmo tempo muito diferentes em suas características. O caça soviético, via de regra, superava o adversário americano em taxa de subida e teto de serviço, o que lhe conferia uma certa vantagem tática na fase inicial da batalha caso a batalha começasse em grande altitude.
O sabre americano, por sua vez, muitas vezes demonstrava melhor controlabilidade e manobrabilidade no plano horizontal em altitudes médias, e também possuía um sistema de mira mais avançado para a época. Foi durante as batalhas aéreas sobre a Coreia que, pela primeira vez na prática mundial, uma série de fenômenos aerodinâmicos fundamentalmente novos associados especificamente às velocidades de voo transônicas foram registrados e documentados em detalhes, incluindo o efeito de vibração mencionado anteriormente e várias formas de perda de controle da aeronave ao se aproximar da velocidade do som, que os pilotos da era anterior do pistão simplesmente nunca haviam encontrado antes. As estatísticas de vitórias aéreas sobre a Coreia tornaram-se posteriormente objeto de muitos anos de análise detalhada por teóricos militares de ambos os lados do conflito, servindo de base para o desenvolvimento de táticas de combate aéreo jato nas décadas seguintes. Foi a experiência do conflito coreano que lançou em grande parte as bases fundamentais para a compreensão de que a velocidade do jato em si não nega o valor do clássico combate aproximado manobrável, mas apenas o complica e acelera significativamente, exigindo que o piloto tenha uma reação muito mais rápida e um pensamento espacial preciso em comparação com a era anterior da aviação militar movida a pistão. Muitas técnicas táticas desenvolvidas especificamente nos céus da Coreia, incluindo várias variantes de manobra vertical, aproveitando a maior taxa de subida de um certo tipo de caça, e vários métodos de perder e restaurar rapidamente a energia de uma aeronave durante uma batalha manobrável, intimamente relacionada à teoria de manobrabilidade energética de John Boyd, já discutida em detalhes, posteriormente, anos depois, formaram a base teórica para uma abordagem muito mais formalizada e matematicamente baseada para a análise do combate aéreo, que determinou o desenvolvimento da aviação de caça nas décadas seguintes. Já examinamos detalhadamente a evolução técnica da primeira aeronave stealth de produção, o F-117, e a história de sua operação secreta. Mas por trás do próprio nascimento desta tecnologia revolucionária está uma divisão de engenharia específica, muito incomum em sua organização interna, do fabricante de aeronaves americano Lockheed, conhecida pelo nome não oficial de Skunk Works, e uma pessoa específica que determinou em grande parte a própria filosofia de trabalho desta divisão, o engenheiro Ben Rhys. A Skunk Works era uma divisão separada e altamente autónoma dentro de uma grande empresa, deliberadamente organizada segundo princípios que eram radicalmente diferentes da estrutura burocrática típica das grandes empresas de defesa da época. Uma equipe pequena e cuidadosamente selecionada de engenheiros altamente treinados trabalhava no mais estrito sigilo, mas tinha autoridade incomumente ampla para tomar decisões técnicas independentes, sem ter que passar pelas múltiplas camadas das aprovações corporativas usuais, características dos grandes programas de defesa da época. Foi este modelo organizacional, de acordo com muitos estudiosos subsequentes da história da fabricação de aeronaves, que desempenhou um papel crítico na capacidade da divisão de fazer avanços tecnológicos verdadeiramente revolucionários no período de tempo histórico mais curto, às vezes surpreendente, significativamente mais rápido do que o ritmo típico de desenvolvimento de programas de aviação comparáveis implementados no âmbito de uma estrutura corporativa convencional e mais conservadora. O principal avanço científico que formou a base da primeira aeronave stealth prática foi um trabalho teórico, originalmente desenvolvido pelo físico soviético Pyotr Fintsev e publicado na imprensa científica aberta na década de 60, dedicado à descrição matemática da reflexão de ondas eletromagnéticas de objetos de várias formas geométricas. Vale ressaltar que este trabalho teórico permaneceu relativamente pouco conhecido e por muito tempo não encontrou aplicação militar prática na própria União Soviética, enquanto foram os engenheiros americanos da Skunk Works os primeiros no mundo a avaliar verdadeiramente e aplicar na prática o colossal potencial inerente a esta teoria para reduzir radicalmente a assinatura do radar de uma aeronave de combate real. Com base em princípios matemáticos semelhantes, os engenheiros da Skunk Works projetaram e construíram a primeira aeronave de demonstração experimental, de codinome F-Blue, uma aeronave angular, deliberadamente composta de muitas bordas planas e especificamente orientadas, cuja forma aerodinâmica incomum, longe da convencional, foi ditada apenas pela necessidade calculada matematicamente de direcionar as ondas de rádio refletidas para longe do radar, e de forma alguma por considerações de eficiência aerodinâmica tradicional, o que, portanto, criou dificuldades muito sérias, mencionadas anteriormente, em garantir a estabilidade básica de voo de um design tão incomum. Ben Rhys, que chefiou a divisão Skunk Works logo após o início do programa, posteriormente descreveu em detalhes em suas memórias a atmosfera de intenso e quase obsessivo trabalho de engenharia que reinou no âmbito de um programa tão secreto,
onde uma equipe de um número relativamente pequeno de especialistas conseguiu passar de uma teoria matemática abstrata no menor tempo possível na história para um protótipo de demonstração voadora totalmente funcional, que posteriormente marcou o início de uma direção totalmente nova na construção mundial de aeronaves militares, que definiu a face do combate. Aviação nas próximas décadas. A história da primeira aeronave stealth prática continua a ser um dos exemplos mais marcantes de como um modelo organizacional não convencional, combinando uma concentração excepcional de talentos de engenharia com um grau invulgarmente elevado de autonomia operacional e a minimização de obstáculos burocráticos, pode levar a um avanço tecnológico verdadeiramente revolucionário num período de tempo que pareceria quase impossível dentro de modelos mais tradicionais de organização de grandes desenvolvimentos de defesa. Já examinamos detalhadamente a estrutura técnica da própria catapulta do porta-aviões. Mas a decisão direta sobre o momento exato do lançamento de uma determinada aeronave não é tomada pelo próprio operador da catapulta, mas por um oficial separado especialmente autorizado para isso, informalmente referido no convés de um porta-aviões como atirador, oficial da catapulta na terminologia oficial. O papel do atirador é o ponto final e crítico de controle imediatamente antes do lançamento em si, combinando tanto as funções de verificação final da prontidão da aeronave quanto a função de iniciar fisicamente diretamente o próprio processo de lançamento de ejeção. Imediatamente antes do lançamento, o atirador, localizado em posição especial protegida próxima à catapulta, realiza uma inspeção visual final da aeronave em preparação para a decolagem, verificando a correta posição das superfícies de controle, a ausência de avarias externas visíveis ou objetos estranhos na própria aeronave ou diretamente próximo a ela no convés. E também recebe do piloto, por meio de um conjunto padronizado de sinais visuais, a confirmação final de que a aeronave está totalmente pronta para o lançamento imediato. O próprio piloto, tendo dado totalmente o controle do motor ao modo de empuxo máximo correspondente ao próximo lançamento, neste momento crítico retira fisicamente as mãos de certos controles da aeronave, demonstrando assim ao atirador e ao restante da tripulação do convés que a aeronave está completamente pronta para um lançamento de ejeção e não é mais controlada diretamente pelo próprio piloto até o momento da separação real da catapulta, um detalhe processual importante que minimiza o risco de influência acidental e não intencional do piloto nos controles no momento de súbita e significativa aceleração no próprio lançamento de ejeção. Tendo recebido essa confirmação visual final de prontidão do piloto, e também tendo assegurado que não há outros obstáculos ou perigos na cabine de comando imediatamente durante a aceleração iminente da aeronave, o atirador emite o comando final diretamente ao operador da catapulta para iniciar fisicamente o lançamento, muitas vezes acompanhando este comando com um gesto teatral característico e praticado de apontar bruscamente a mão para frente na direção da aceleração iminente da aeronave. Um sinal visual que historicamente remonta às primeiras décadas da aviação de convés. A responsabilidade do atirador é extremamente grande, é esta pessoa que tem a responsabilidade pessoal direta pela tomada da decisão final sobre o lançamento de cada aeronave individual, apesar do fato de que o processo de tomada de tal decisão deve ser concluído em questão de segundos em condições de operações de voo intensivas e quase contínuas, quando a próxima aeronave está se preparando para o lançamento literalmente alguns segundos após a anterior. Um erro nesta fase crítica, por exemplo, perder evidência visual de um mau funcionamento na própria aeronave ou não responder prontamente ao aparecimento inesperado de um estranho ou objeto na zona de perigo logo à frente da catapulta, pode levar a consequências catastróficas, tornando a posição do atirador uma das funções mais psicologicamente exigentes em toda a estrutura da tripulação do convés do porta-aviões, exigindo concentração excepcional durante operações de voo contínuas, que muitas vezes duram horas. Já mencionamos repetidamente a operação do radar de bordo de um caça em vários contextos. Mas um dos problemas técnicos mais difíceis que os desenvolvedores de tais sistemas de radar tiveram que resolver é a capacidade de detectar e rastrear com segurança um alvo aéreo voando em baixa altitude, diretamente contra o fundo de uma reflexão de radar muito mais intensa da própria superfície da Terra, uma tarefa conhecida no ambiente profissional como a capacidade de olhar para baixo, abater, capacidade de derrubar olhar para baixo. Porque tal tarefa apresenta uma complexidade técnica tão significativa. A superfície terrestre, especialmente com uma determinada topografia ou vegetação, é ela própria um refletor muito intenso da radiação do radar. Quando um feixe de radar aerotransportado é direcionado para baixo em direção a um alvo aéreo voando baixo,
o sinal refletido muito mais fraco da própria aeronave-alvo inevitavelmente fica literalmente enterrado no ruído geral do radar muito mais intenso refletido da própria superfície da Terra atrás e ao redor daquele alvo aéreo específico. A solução para tal problema técnico tornou-se possível graças à introdução de uma geração fundamentalmente nova de radares aéreos usando o chamado princípio de operação pulso-Doppler, radar pulso-Doppler. A ideia-chave desta tecnologia é utilizar o efeito Doppler, fenômeno físico em que a frequência do sinal do radar refletido muda dependendo da velocidade relativa do objeto que refletiu o sinal em relação ao próprio radar. Uma aeronave-alvo voadora, independentemente de estar se movendo em direção ao radar, longe dele ou em um determinado ângulo, quase sempre tem uma velocidade radial relativa de movimento significativamente diferente em relação ao próprio radar do que a superfície estática da Terra, o que leva a uma mudança Doppler perceptível e bastante mensurável na frequência do sinal refletido do alvo aéreo em comparação com a frequência do sinal refletido diretamente da superfície estacionária da Terra. Atrás deste alvo, um moderno radar Doppler de pulso é, portanto, capaz de filtrar efetivamente uma parte significativa do sinal refletido intenso, mas ao mesmo tempo caracteristicamente estático, em suas características Doppler, do próprio solo, destacando contra tal fundo um sinal muito mais fraco, mas ao mesmo tempo caracteristicamente dinâmico, de um alvo aéreo realmente em movimento de interesse prático, mesmo que esse alvo esteja a uma altitude relativamente baixa, literalmente contra o fundo da superfície da Terra. A introdução de tal tecnologia nas décadas de 70 e 80 do século XX produziu uma verdadeira revolução nas táticas de combate aéreo, uma vez que antes disso, as aeronaves inimigas de baixa altitude permaneciam virtualmente invulneráveis à detecção eficaz e subsequente interceptação pelo radar de bordo de um caça, o que fez do voo em altitudes extremamente baixas uma das táticas mais eficazes para escapar da detecção durante o longo período anterior de desenvolvimento da aviação militar. Versões modernas dessa tecnologia de radar, aprimoradas ainda mais pelo uso de antenas ativas em fase, cujo princípio de operação podemos falar em uma das partes futuras deste material, fornecem precisão e confiabilidade ainda maiores dessa detecção de alvos voando baixos contra um fundo significativo do sinal refletido na superfície da Terra, o que complica significativamente o uso de voos simples de baixa altitude como uma tática independente e suficiente para escapar de sistemas de detecção de radar modernos e tecnicamente avançados. Já tocamos repetidamente no tema da guerra eletrónica num contexto geral. Mas há uma diferença técnica fundamental entre duas abordagens fundamentalmente diferentes de interferência eletrónica, cada uma das quais tem suas próprias vantagens e desvantagens significativas, dependendo da situação tática específica, interferência de barragem e interferência de engano. O bloqueio de barragem é uma abordagem relativamente simples em seu conceito básico. O jammer emite um poderoso sinal de rádio de banda larga, literalmente interferindo em uma faixa significativa de frequências operacionais nas quais um radar inimigo poderia teoricamente operar, inundando o receptor do radar inimigo com um ruído eletromagnético aleatório muito mais poderoso, escondendo efetivamente nesse ruído o sinal refletido real, muito mais fraco em potência, do alvo protegido. A principal vantagem prática desta abordagem é a sua relativa simplicidade, e, mais importante, a eficácia contra uma ampla gama de diferentes tipos de radares simultaneamente, uma vez que o jammer não precisa saber exatamente a frequência operacional específica do radar inimigo, é suficiente cobrir, com radiação de interferência, uma faixa bastante ampla de frequências dentro das quais um radar inimigo específico pode presumivelmente operar. Uma desvantagem significativa desta abordagem, no entanto, é o próprio fato de que a radiação intensa e poderosa do próprio jammer é um sinal muito característico, facilmente detectado pelo inimigo, indicando com precisão a direção da fonte de tal interferência, o que potencialmente desmascara a localização da aeronave protegida, ou, pelo menos, a direção geral de onde o grupo protegido de aeronaves está vindo, mesmo que o próprio fato da presença de um alvo aéreo específico diretamente atrás de tal parede de interferência permaneça oculto para o inimigo. Uma abordagem fundamentalmente diferente é representada pelo chamado engano de bloqueio, que é muito mais complexo tecnicamente, mas ao mesmo tempo desmascara significativamente menos o próprio fato do bloqueio. Em vez de criar ruído eletromagnético simples de banda larga, tal sistema analisa o sinal de radar inimigo recebido diretamente, em seguida, gera e irradia de volta para esse radar um sinal de resposta falsa especialmente modificado que simula uma reflexão real do alvo, mas contém informações deliberadamente distorcidas sobre a localização, velocidade ou alcance reais do alvo real.
Existem várias variedades técnicas diferentes de tal engano, por exemplo, uma distorção gradual e suave do alcance aparente do alvo no sinal falso transmitido de volta pode gradualmente conduzir o sistema automático de rastreamento de alvos do radar inimigo para longe da localização real e real da aeronave protegida, efetivamente enganando o radar em relação às verdadeiras coordenadas do alvo, enquanto o próprio fato de configurar tal interferência enganosa é muito mais difícil de reconhecer com segurança por parte do operador de radar inimigo em comparação com o fato bastante óbvio de colisão com intensa interferência de barragem. Os modernos sistemas integrados de guerra eletrónica instalados em aeronaves especializadas, como o já mencionado EATA Growler, como regra, têm a capacidade de combinar de forma flexível ambas as abordagens fundamentais, dependendo da situação tática específica, usando bloqueio de barragem relativamente simples, mas amplamente eficaz, contra sistemas de radar inimigos de prioridade mais baixa ou menos avançados tecnicamente, ao mesmo tempo em que usam sistemas de radar inimigos muito mais complexos, direcionados e difíceis de detectar contra os alvos de radar mais críticos e prioritários que representam a maior ameaça imediata ao grupo protegido de aeronaves em uma determinada situação de combate específica. O sal marinho é um dos inimigos mais persistentes, constantes, à primeira vista, imperceptíveis de qualquer porta-aviões e da aeronave baseada nele. A exposição constante ao ar saturado com sal marinho e respingos diretos periódicos de água salgada do mar criam um ambiente corrosivo extremamente agressivo que pode rapidamente causar danos graves, às vezes críticos, aos elementos metálicos desprotegidos da estrutura da aeronave, acelerando significativamente o processo natural de destruição por corrosão do metal em comparação com as condições operacionais muito menos agressivas dessa aeronave. A mesma tecnologia em terra. A luta contra essa ameaça constante de corrosão é uma área de manutenção separada, muito trabalhosa e organizacionalmente complexa para aeronaves baseadas em porta-aviões, exigindo recursos significativos e constantes e adesão estrita a vários procedimentos regulamentados. A primeira linha de defesa são tintas protetoras especiais e diversos compostos anticorrosivos desenvolvidos especificamente para tais condições de operação, aplicados em todas as superfícies externas e, até certo ponto, internas da aeronave, retardando significativamente o contato direto do metal desprotegido da estrutura com a atmosfera marinha agressiva e saturada de sal. O segundo elemento, não menos importante, é um procedimento regular e cuidadosamente regulamentado para lavar a aeronave com água doce, projetado para remover fisicamente os depósitos de sal marinho acumulados na superfície da aeronave antes que tenham tempo de causar danos corrosivos significativos ao revestimento protetor e diretamente ao metal da própria estrutura. Essa lavagem é realizada em intervalos estritamente definidos, e a frequência e intensidade de tal procedimento podem aumentar significativamente durante períodos de operação particularmente intensa em condições de alta umidade ou após contato direto da aeronave com pulverização direta de água do mar durante condições climáticas particularmente intensas no convés. Particularmente, é dada maior atenção a certas áreas da estrutura da aeronave que são mais vulneráveis do ponto de vista do risco de corrosão, componentes do trem de pouso que estão constantemente em contato com o convés molhado durante as operações de decolagem e pouso, conectores e contactos elétricos, cuja corrosão pode levar a falhas graves de equipamentos eletrónicos críticos de bordo, bem como cavidades internas ocultas da estrutura da fuselagem que são de difícil acesso para inspeção visual, onde a umidade e o sal acumulados podem causar danos. Danos significativos que passam despercebidos por muito tempo. Inspeções regulares e detalhadas para a detecção oportuna de sinais iniciais de danos por corrosão são uma parte obrigatória e integrante do cronograma geral de manutenção para aeronaves baseadas em porta-aviões, uma vez que a detecção e eliminação oportuna de tais problemas no estágio inicial de seu desenvolvimento é muito mais barata e tecnicamente mais simples em comparação com a necessidade de reparos sérios e caros de elementos estruturais já significativamente danificados pela corrosão, descobertos em um estágio muito posterior. Um fator adicional significativo de complexidade é o facto de uma tal luta contínua contra a corrosão ter de ser levada a cabo em condições de espaço disponível objetivamente extremamente limitado e de um calendário de operações de voo muito ocupado e intensivo a bordo de um porta-aviões ativo, o que requer uma coordenação organizacional particularmente cuidadosa entre o horário de voo direto do navio e o calendário regular necessário de procedimentos de manutenção anticorrosão adequados. Especialistas experientes em manutenção de aeronaves baseados em porta-aviões muitas vezes observam que a luta contra a corrosão a bordo de um porta-aviões em operação é
em certo sentido, um processo incompleto e em constante andamento que requer vigilância constante e diária durante toda a operação de longo prazo do próprio navio e da aeronave nele baseada, uma vez que o próprio ambiente operacional marítimo agressivo nunca cessa seu efeito corrosivo constante sobre os equipamentos metálicos localizados em suas condições. Antes de dezenas de tipos diferentes de aeronaves de combate decolarem simultaneamente para uma grande operação de ataque coordenada, a operação passa por um processo de planejamento detalhado, complexo e de várias etapas, que reúne especialistas de uma ampla gama de disciplinas e requer a coordenação de um grande número de fatores interrelacionados. A base para o planejamento de qualquer operação aérea significativa é a formação do chamado pacote de ataque, um grupo cuidadosamente coordenado de aeronaves para diversos fins, cada um dos quais desempenha seu próprio papel funcional estritamente definido dentro da operação geral, e não apenas uma coleção de sortidas individuais ocorrendo aleatoriamente na mesma área geral e aproximadamente ao mesmo tempo. Um pacote de ataque típico inclui aeronaves de ataque direto, cuja principal tarefa é a destruição real de alvos predeterminados, caças de cobertura que fornecem proteção para todo o grupo contra uma possível contra-ação de aviões de combate inimigos, aeronaves especializadas para suprimir o sistema de defesa aérea do inimigo, previamente discutidas em detalhes, aeronaves de guerra eletrónica que fornecem interferência aos radares e sistemas de comunicação inimigos durante toda a operação, avião-tanque ou várias aeronaves similares que fornecem o reabastecimento necessário da unidade. Grupos diretamente durante uma longa operação, bem como, muitas vezes, aeronaves especializadas, das quais falamos anteriormente, os já mencionados AUX, que garantem a coordenação geral e a conscientização informativa de todo o grupo sobre a situação aérea atual ao longo de toda a operação. O próprio processo de planeamento detalhado começa com a fase muito anterior de identificação dos objetivos específicos da operação. Os especialistas em inteligência e seleção de alvos conduzem uma análise detalhada da informação de inteligência disponível, determinando a localização exata, a natureza da proteção e a prioridade relativa de cada alvo específico a ser atingido como parte da operação planeada. Com base nessa análise de alvos, um plano detalhado para a rota imediata de todo o grupo de aeronaves é formado, levando cuidadosamente em consideração a localização conhecida ou esperada dos sistemas de defesa aérea inimigos, os pontos ideais e o tempo para reabastecimento no ar, a sequência necessária de ações de vários elementos do pacote de ataque entre si, por exemplo, aeronaves de supressão de defesa aérea e de guerra eletrónica, como regra, devem começar a operar vários antes das aeronaves de ataque direto, a fim de garantir um grau suficiente de proteção e supressão das defesas inimigas imediatamente no momento em que o ataque principal aproxima os grupos dos objetivos. Também é dada considerável atenção ao cálculo detalhado da quantidade necessária e do tipo específico de armas utilizadas para garantir a destruição de cada alvo específico, tendo em conta a sua natureza, o grau de segurança e o grau de confiança exigido na conclusão bem-sucedida da missão de combate atribuída, que determina diretamente tanto a composição específica e a carga de armas da própria aeronave de ataque, como o número total necessário de aeronaves envolvidas na operação. Um elemento igualmente importante do planejamento é o desenvolvimento antecipado e detalhado de planos de ação em caso de diversas contingências, a perda de uma das aeronaves do grupo, uma mudança imprevista nas condições climáticas, a detecção de elementos do sistema de defesa aérea do inimigo que não foram levados em conta no reconhecimento inicial, o que requer a inclusão de uma certa flexibilidade tática e cursos de ação alternativos pré-pensados no plano geral de operação. Todo este plano abrangente é subsequentemente levado ao conhecimento de todos os participantes diretos na próxima operação em detalhes durante um briefing pré-voo detalhado, garantindo que cada piloto e tripulação compreendam completamente não apenas sua própria tarefa específica dentro da operação geral, mas também o quadro geral de toda a operação, o que é crítico para a capacidade de cada participante individual na operação de responder adequada e corretamente a possíveis mudanças não planejadas na situação durante o voo real. Já examinamos detalhadamente a estrutura técnica do assento estável e a organização geral das operações de resgate do piloto abatido. Mas diretamente no corpo de cada piloto militar que se prepara para um voo de combate, é colocado um conjunto especial de equipamentos pessoais, projetados especificamente para garantir sua sobrevivência física e facilitar o resgate bem-sucedido em caso de ejeção forçada sobre território potencialmente controlado pelo inimigo, o chamado colete salva-vidas e o conjunto associado de equipamentos pessoais da tripulação. Tal colete, usado pelo piloto diretamente sobre o traje de voo principal antes de cada missão de combate, contém uma série de elementos cuidadosamente projetados,
cada um dos quais é projetado para resolver uma tarefa específica de sobrevivência em uma ampla variedade de condições potenciais, dependendo da região geográfica específica e da natureza do terreno sobre o qual aquela missão de combate específica é voada. Um elemento básico obrigatório é o já referido radiofarol de emergência, acionado automática ou manualmente pelo piloto imediatamente após a aterragem, garantindo a transmissão de um sinal de socorro, fundamental para a posterior organização das operações de busca e salvamento. Além disso, o colete, via de regra, contém um rádio de emergência compacto que permite ao piloto entrar em contato direto por voz com as forças que chegam para resgatá-lo, o que facilita muito a determinação precisa de sua localização e a coordenação do próprio processo de resgate. Também é dada atenção considerável aos meios básicos para garantir a sobrevivência física em uma ampla variedade de condições naturais. Um kit compacto para obtenção e purificação de água potável, um suprimento mínimo de emergência de produtos alimentícios com alto teor calórico, um kit compacto de primeiros socorros, incluindo, além de curativos padrão, e certos medicamentos básicos que podem ajudar o piloto a fornecer primeiros socorros independentes para possíveis ferimentos recebidos diretamente durante a ejeção ou pouso subsequente. Um elemento igualmente importante é um determinado conjunto de equipamentos de sinalização que ajuda a atrair a atenção de forças amigas, e não de um inimigo em potencial, um espelho de sinalização compacto capaz de refletir a luz solar a uma distância considerável, bombas de fumaça de sinalização especial de várias cores e também, em certas configurações, uma fonte compacta, mas bastante poderosa de radiação infravermelha, invisível a olho nu, mas facilmente detectada por equipamento especializado de visão noturna de forças de busca e salvamento amigas, sobre a qual falamos em uma das partes anteriores deste material. A arma pessoal do piloto incluída em tal kit também merece atenção especial, como regra, uma pistola relativamente compacta, projetada não tanto para um confronto de combate independente de pleno direito com forças inimigas significativamente superiores, mas para fornecer uma possibilidade mínima de autodefesa na situação mais extrema e crítica, e também, em certos casos, para fins de caça de pequeno porte como fonte adicional de alimento no caso de uma permanência prolongada em território inimigo até o momento do resgate real. Um conjunto completo de tais equipamentos de resgate pessoal é cuidadosamente verificado regularmente quanto à integridade e manutenção técnica de cada elemento individual imediatamente antes de cada missão de combate. E o próprio piloto passa por treinamento especializado obrigatório e repetido periodicamente no uso prático de cada elemento deste equipamento em condições tão próximas quanto possível das reais, que é projetado para fornecer total confiança e habilidade prática no uso eficaz deste equipamento extremamente importante e potencialmente salvador de vidas diretamente no momento de uma situação de emergência real e extremamente estressante, se infelizmente, isso ainda acontecerá. Por muitas décadas, independentemente do estado formal do mundo ou da guerra entre estados específicos, as forças aéreas de vários países da OTAN têm mantido um dever constante e 24 horas por dia de aviões de combate dedicados em um estado de maior prontidão para partida imediata, conhecido como dever de policiamento aéreo, alerta de reação rápida, QRA, cuja principal tarefa regular é a interceptação operacional e rastreamento visual de aeronaves militares estrangeiras, principalmente russas, aproximando-se do espaço aéreo de países da Aliança sem notificação prévia ou usando procedimentos de tráfego aéreo civil internacional padrão e geralmente aceitos. Esses caças de serviço, via de regra, estão localizados em abrigos fortificados especiais próximos à pista, com tanque totalmente cheio e munição padrão completa, e os pilotos de serviço estão em estado de prontidão constante para partida imediata poucos minutos após receber o comando apropriado do sistema de defesa aérea, que detectou a aproximação de uma aeronave militar não identificada ou obviamente estrangeira à fronteira do espaço aéreo controlado. O procedimento típico para tal interseção começa com a detecção de uma aeronave estrangeira que se aproxima por vigilância radar terrestre ou aérea muito antes da sua aproximação imediata à fronteira do espaço aéreo nacional, o que permite às forças de serviço prepararem-se antecipadamente para a partida, mesmo antes da real necessidade de tal interseção se tornar completamente óbvia. Ao confirmar o fato da aproximação de tal aeronave, os caças de serviço decolam, aproximando-se do alvo detectado, a fim de estabelecer contato visual direto e posteriormente acompanhar esta aeronave durante todo o seu voo nas proximidades do espaço aéreo controlado, proporcionando assim uma identificação visual confiável do tipo específico e natureza da atividade desta aeronave estrangeira, e uma certa demonstração de sua própria prontidão militar e capacidade de responder rapidamente a tais situações. Na grande maioria dos casos,
tais interceptações ocorrem de forma totalmente pacífica e regulamentada, sem qualquer confronto de combate real. A aeronave estrangeira, via de regra, continua seu voo no espaço aéreo internacional, formalmente não violando quaisquer normas jurídicas internacionais, enquanto os caças acompanhantes realizam vigilância exclusivamente visual e, se necessário, um procedimento padronizado de sinalização visual internacional projetado para garantir a liberação segura e sem conflitos de ambos os grupos de aeronaves no espaço aéreo comum. No entanto, tais interceptações regulares mantêm um significado político-militar prático e simbólico significativo, servindo como uma demonstração clara e constantemente confirmada da real capacidade e prontidão de um determinado Estado ou aliança militar para responder prontamente e efetivamente a atividades militares potenciais nas imediações de suas próprias fronteiras, bem como fornecer uma oportunidade valiosa para observação visual direta e prática de tipos específicos e características. Características da operação de equipamentos modernos de aviação militar de um inimigo potencial, incluindo testes práticos e melhoria de nossos próprios procedimentos de resposta rápida e interceptação em condições tão próximas quanto possível de uma situação real e potencialmente de combate, mas sem o risco real de combate que o acompanha, característico de um conflito militar real. Tal sistema de dever de combate constante e 24 horas por dia exige custos financeiros e organizacionais significativos e contínuos ao longo de muitas décadas da sua existência contínua, mas é considerado pela liderança militar da maioria dos países que apoiam tal sistema como um elemento integrante e criticamente importante da estrutura global de garantia da segurança militar nacional e coletiva no contexto da incerteza contínua da situação geopolítica moderna. Cada novo tópico apenas confirma o que observamos repetidamente ao longo deste material. A aviação militar é um sistema incrivelmente complexo e multifacetado onde tecnologia, fatores humanos, cultura organizacional e décadas de experiência prática acumuladas estão inextricavelmente interligados, formando a realidade impressionante, mas extremamente complexa, que vemos hoje nos céus.